Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Rapaziada, e já começando com a nossa notícia de rotina aqui no clube, né? Coisa que é comum por aqui, que é de atrasar alguma coisa, especialmente relacionado a salário, porque tem muita coisa, viu, mano? Uma apuração do meu timão descobriu que o Corinthians não só tem os direitos de imagem de julho atrasados, esse agora do último dia 20, mas também o salário CLT desse mês, que era pra cair ontem, na sexta-feira, e até mesmo premiações, ou o famoso bicho, que, pasmem, é relacionado à fase de grupos da Libertadores e até do primeiro turno do Brasileirão. Quer dizer, estão precisando de bicho agora pra ganhar do Vitória em casa, por estar na parte de cima da tabela? Qual que é a boa dessa premiação do primeiro turno, né? Não ficou muito exato essa parte no texto, mas são as dívidas que o clube possui com o elenco nesse momento, e inclusive tem a ideia de quitar pelo menos a parte do salário CLT nessa segunda-feira, enquanto direitos de imagem, a premiação, vai ficando mais pra frente, né? E aí quando chega lá na frente, paga o que tem hoje, atrasa lá da frente e repete o ciclo do mesmo jeito que a gente já tá vendo há um bom tempo, né? Ah, e tem mais. Quanto ao Transferban, até aproveitando pra emendar um assunto no outro, tem informações também de que ele vai cair já amanhã, tá? E por inteiro. Não é que vai pagar só um ou dois, vão pagar tudo. No caso, se você já estiver vendo no domingo, vai cair hoje ou até já caiu, né? São 21 milhões e meio de reais que serão zerados no mesmo dia, ao mesmo tempo que o clube tem tantas pendências com o próprio elenco. Então assim, será que ganhamos na Mega? Porque, pô, dá quase uns 70 milhões essa brincadeira toda. Mas é a promessa da diretoria, pagar o salário na segunda e o Transferban todo amanhã. E aí, será que conseguem? Louco e sonhador. E não é que lesionou mesmo? Lembra que eu falei aqui do André esses dias, né? Que ele tinha um mês para jogar muita bola. Pois bem, não se lesionar, de preferência. Hoje mesmo, o Corinthians anunciou ali numa nota pra imprensa que o André vai ser um desfalque para esse jogo de amanhã, porque ele teria alegado dores na posterior da coxa ainda no jogo de quinta. E nada aparentemente muito grave também, por sorte. Ele já fez os exames ontem, refez hoje também. Amanhã nós deveremos ter o resultado, mas contra o Bragantino, sua ausência já está confirmada, até para preservar, né? Não dá para arriscar também em meio a uma janela de transferências. Enfim, sabendo disso, pela primeira vez o Diniz vai ter a chance de testar o substituto dele quando ele realmente for embora, que no caso, nesse momento é o Matheus Pereira, tá? A tendência é que ele seja titular amanhã, já fazendo essa nova função mais avançada em relação a antes. Ao invés de ser um primeiro volante que faz a saída de bola, ele vai jogar mais perto da área, basicamente por aí, tá? Agora sim, sendo bem sincero também, não é como se o André tivesse tanta importância a ponto de, nossa, que desfalque é esse? O que nós vamos fazer sem ele, né? Melhorou muito até nessa volta pra Copa, tá mais maduro, consciente, tá mais adaptado, eu diria, ao esquema do Diniz, mas a parte da intensidade ainda é uma coisa que me preocupa, porque é um cara que muitas vezes você até esquece que tá em campo. É jogador de poucos toques na bola, de pouco aparecer, às vezes desarma uma bola aqui, some do jogo ali. Quando tem a bola no pé, é inteligente, sabe o que faz, isso eu não nego, mas isso acontece poucas vezes no jogo. Então, com ele fora, é torcer pro Matheus Pereira dar conta do recado e fazer o que ele tem de fazer nessa nova função. Se vai conseguir ou não é outra história, mas fato é, cara, torcer para que não seja nada demais com o André, que ele volte o quanto antes, jogue, se destaque e seja vendido sem problema nenhum. E pô, se for pra deixar pra machucar de verdade, que faça isso depois de ser vendido, né, André? Pelo amor de Deus. Bom, e como agora nós vamos voltar com força para nossa realidade, que é o Brasileirão, fiel, eu acho que já tá na hora de desfazer o pacto com o Pedro Raul, né? Pô, até foi legal, valeu ali pelo apoio, valeu pelo gol que ele fez depois de um tempão de jejum, beleza, mas cara, vamos cada um pro seu canto que é melhor, né? Deu pra ver ali que apesar do gol, ele tem ainda muitos defeitos, muita falta de qualidade, que, cara, realmente não vale a pena dar uma sequência tão grande pra isso, né? Vamos voltar com o Guinegão, que apesar dos pesares, tem valências melhores, né? E outra coisa, o Corinthians já sabe que não vai ter o André, o Yuri, o Zaca, tá com a porrada de desfalques dos titulares. Aí o Galo também vem sendo muito questionado, com atuações muito abaixo do que ele já mostrou um dia, e fora o fato que temos uma Libertadores pela frente no meio da semana que vem. Então assim, mesmo que o Diniz tenha essa filosofia de que não gosta de montar um time para cada competição, é meio lógico que se ele fez isso pensando na Copa do Brasil, ele vai repetir de novo visando a Libertadores. Não é, Diniz? Não é? Né? Então assim, ainda é um mistério a provável escalação, não temos essa informação aqui para dar para vocês, mas o Corinthians deve sim vir com um time misto dessa vez, porque agora só tem 2 competições no calendário. Então dá pra poupar menos, mas ainda assim fazer um certo rodízio ali com o elenco, até pra ter mais opções também, né, Diniz? Ficar fechado ali no mundinho de 11 jogadores e 5 que entram no segundo tempo não dá. Tem que criar novas opções, porque isso é importante pro resto do ano, certo? Então assim, eu imagino que a provável escalação, provável Corinthians que deve vir amanhã, deve ser assim, com Hugo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Ramalho e Angileri, Alan, Matheus Pereira, Carrídio e Garro, Caio César e Pedro Raul. Colocaria o Guinegão? Colocaria o Guinegão. Mas nessa altura do campeonato não dá pra dizer também que vai fazer tanta diferença assim, né, fiel?
E agora sim, fiel, toda essa novela do Memphis, renova ou não renova, fica ou não fica, finalmente acabou, né? E dessa vez acabou de verdade, porque as últimas amarras que faltavam resolver entre diretoria e staff já foram totalmente destravadas de ontem pra hoje, a ponto dessa assinatura, cara, literalmente ser apenas questão de tempo. Só falta literalmente as partes quererem fazer isso pra acontecer, tá? Agora, o que me espanta de fato, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, mano, sendo bem sincero, me espanta como quem tá lá dentro não tá nem aí pro que acontece em campo, sabe? Só tá ligando pra parte política, se vai ser eleito, se isso é bom pra eleição ou se não é. Porque, cara, o clube acabou de ser eliminado de uma Copa do Brasil, tá indo pra uma Libertadores, que é o principal objetivo do ano, sem os principais atacantes, e o Memphis nem treinando tá. Pô, adora sair na imprensa que a expectativa do clube é ter o Memphis pra tal jogo, antes era ter pra Copa do Brasil, agora já é pensando na Libertadores, mas por que deixaram então pra renovar o contrato uma semana antes da competição? Por que não fizeram antes então? Por que deixaram pra resolver em cima da hora? Pô, eu até dou um boi pro que tava acontecendo ali antes e durante a Copa, porque o foco dele era a Holanda, era a Copa do Mundo, era o que tava acontecendo ali, então fazia sentido deixar ele se resolver primeiro lá, pra depois se resolver aqui. Só que, irmão, a Copa do Memphis acabou no dia 29 de junho, há mais de um mês atrás, e o Corinthians só veio tratar a renovação agora. Aí, quer dizer, faz tudo isso em cima da hora, corre o risco de ser eliminado da Libertadores, como já foi eliminado da Copa do Brasil, porque não tem o 10 à disposição, e aí a temporada vai pro lixo. E por quê? Porque tudo que envolve os políticos do Parque São Jorge é atrasado. Tudo que esses caras tocam, e nessa gestão eles tocam em praticamente tudo, acaba não só atrasando, como até criando problemas que antes não existiam, né? Então assim, o Osmar come na mão desses caras, não passa de um fantoche lá dentro, e por isso essa renovação do Memphis virou um problema tão grande pra gente. Uma coisa que poderia ter sido resolvida em uma semana, virou caso de mais de um mês, né? Então é uma renovação que é importante, cara, porque pra além do que ele vai fazer em campo, a presença dele incomoda. E quanto mais esses ratos saem da toca pra reclamar, pra dizer que não querem ele lá, mais o torcedor vê quem é quem, tá? Enfim, temos aí mais 2 semanas pra saber o resultado das oitavas, né? No caso, o segundo jogo. E aí, será que numa dessas o Memphis vai aparecer e colaborar? Ou esse atraso todo pra renovação vai prejudicar não só o jogador, como o próprio Corinthians também? Comentem aí. E aproveitando só para dar uma palhinha aqui, fiel, sobre o gramado da arena, a gente viu que não adiantou nenhuma fazer aquela força-tarefa, dedicar não sei quanto tempo, quantos operários para recuperar o gramado pro jogo de quinta, porque no final ele ficou lama pura, não mudou nada, irmão. A camisa dos jogadores, que era branca, branquinha, limpinha, terminou preta, marrom, né? Na transmissão tinha certas partes do campo que pareciam um híbrido de gramado e terra, de terra e lama, de lama e areia, né? Na área do goleiro, no meio campo, perto da área, totalmente longe daquele gramado liso e uniforme que a gente se acostumou a ver quando eles acabavam de trocar, né? Então olha só, a minha ideia genial e totalmente fora da curva que eu tenho pra resolver isso. O próximo jogo do Corinthians em casa vai ser contra o Cruzeiro no dia 16, no próximo domingo. E logo em seguida nós temos o jogo de volta da Libertadores contra o Rosário, também em Itaquera. E aí agora fica a minha ideia, que eu tenho certeza que ninguém pensou nela, que é, se a empresa deu mesmo um mês programado ficar no ponto exato que eles prometeram entregar, não seria de bom tom avaliar esse jogo contra o Cruzeiro em outro estádio, visando ter mais tempo de recuperação para Libertadores, que nesse momento é o que mais importa, porque jogar enquanto você troca o gramado é igual quando você usa o banheiro que alguém tá limpando, você vai pisar e vai sujar de novo. Pô, manda o jogo na Vila, no Canindé, vende o mando de campo para qualquer estado do Brasil, mas deixa o gramado ser trocado, pelo menos para Libertadores. O que vocês acham, hein, fiel? Compensa mandar o jogo fora de casa, vamos dizer assim, só para recuperar o gramado para Liberta? Comentem aí, mano, porque na boa é tão óbvio para mim que eu não sei como o Corinthians não fez isso até agora. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!